Você está sintonizado no Agenda Econômica. Hoje estamos examinando o sistema ferroviário brasileiro. Nosso convidado é o Dr. Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Rodrigo, o senhor já antecipou aí que há no ar uma proposta a ser feita ao governo, ao ministro Mantega, de uma linha branca, assim como aquela ocorrida na área de geladeira, máquina de lavar, para que o setor tenha um novo impulso. Como é que vai ser a proposta? Nós queríamos que o governo possa sinalizar positivamente para nós uma continuidade, até por força de planejar, da necessidade de planejamento, e dar uma condição diferenciada sob a ótica de desoneração tributária e alongamento no pagamento de financiamentos, para que nós pudéssemos dobrar aqueles 103 mil vagões que existem no sistema e chegarmos ao final da década de 2020 agora com 200 mil vagões e duplicarmos o número de locomotivas de 3 mil para 6 mil locomotivas. O objetivo disso é termos essa continuidade tanto na indústria, na parte produtiva, como na certeza de que o usuário do sistema, no seu direito de passagem ou no seu livre acesso às malhas novas e atuais, possam ter condições de adquirir seus equipamentos, ou por ele próprio, ou por um operador logístico identificado a ele, e até mesmo pela operadora da malha ferroviária, com um retorno desse investimento num tempo mais adequado, como são os casos de navio, aviões e ferrovias também. Diferentemente do carro, ou do carro popular, 1.000 em até 60 meses. Nós não podemos, na ferrovia, no segmento de transporte, trabalharmos num universo tão curto, né? Nós temos que trabalhar em anos, um tempo mais longo, para que esse volume seja continuado, aquecido e que gere emprego e um ciclo de continuidade nos projetos para atender a demanda que o governo hoje estima de 11 mil novos quilômetros de malha no Brasil. Bom, vocês têm uma proposta de desoneração com uma meta, pelo que eu entendi. Assumindo responsabilidade, assumindo um compromisso. Seria possível alcançar essa meta utilizando exclusivamente a indústria nacional para se produzir? Sim, a capacidade produtiva hoje é fruto de um trabalho que iniciamos no ano 2000 para que a indústria brasileira pudesse sustentar esse crescimento que nos seria imposto pelo agronegócio e pelo minério em especial. Inclusive a produção de locomotivas. Inclusive a produção de locomotivas, que tem hoje 2 fábricas instaladas no Brasil, no estado de Minas Gerais, que proporcionam cerca de 140, podem proporcionar 140 locomotivas por ano. Uhum. Bom, a Norte Sul, o senhor já falou um pouco sobre ela, né? Esse grande projeto, nós já temos concluídos hoje 720 quilômetros. Quando é que essa ferrovia vai ficar totalmente concluída? Qual vai ser o custo total dela e o que ela vai representar para o sistema ferroviário brasileiro? Eu espero que ela chegue em 2025 até o Porto de Rio Grande, lá embaixo, que não era projetado inicialmente, mas que o governo estuda, tem feito uma estudos ampliação do projeto. De ampliação, e aí nós teríamos uma coluna vertebral toda no nosso país, rasgado no meio pela ferrovia Norte-Sul. O que é importante é que toda a obra e todas as etapas que estão sendo construídas são deslocadas para frente até chegarmos lá em Rio Grande. Se hoje nós formos nesse ritmo, hoje ela chega já está liberada até Palmas, para cedida, subconcedida. Neste ano, mais provável, 2013, vão subconceder o trecho até São Paulo, até Panorama, e depois de Panorama desce pelos 3 estados do Sul, que é essa expansão que se estima. Ela chegaria até São Paulo? Ela chega, pode chegar. Pode chegar, sua construção pode chegar. E a ferrovia Oeste-Leste, aquela que sai lá da região de Ilhéus, vai cruzar aqui a Bahia? É um projeto interessantíssimo, de interesse específico do estado da Bahia, mas sob a ótica de projetos de expansão nacional, que é como eu lhe citei, todos os projetos de expansão da malha ferroviária estão extremamente adequados. Se nós olharmos o mapa brasileiro, você vai identificar claramente os portos da região norte e nordeste sendo atendidos por bitola larga e até mesmo essa condição do Porto de Rio Grande também chegar na bitola de 1,60 m, diferentemente da mais tradicional, que é de 1 metro no Brasil. Ou seja, nós estaríamos aí cobrindo todos os portos brasileiros mais importantes para a movimentação de grandes fluxos de carga. Lembrando que em 2014 o canal do Panamá estará duplicado. Ou seja, os navios vão poder entrar
tanto para o Golfo do México, nos Estados Unidos, como para o norte da América do Sul, os países mais ali em cima, reduzindo em quase 11 dias o tempo de viagem para a Ásia. Ou seja, estão adequados e muito bem adequados o projeto para São Luís, para o Maranhão, para o Pará, para Fortaleza, para o Ceará, lá com o Porto de Pecém, Porto de Suape, em Pernambuco, e o Porto de Ilhéus, um pouco mais para baixo, que é o grande problema dessa ferrovia hoje, que é a identificação do local específico que o porto ficará. Ela já está atrasada em 2 anos. E elas cruzariam? Não, elas são todas... A da FIOL, no caso, ela se conecta com a Norte-Sul. Né? A Transnordestina é o Porto de Pecém e o Porto de Suape, que também terá uma conexão com a Norte-Sul. E ela, continuada onde é hoje administrado pela Vale, ela se liga à Estrada de Ferro Carajás, que já está sendo duplicada e futuramente será triplicada, para que possa escoar toda essa movimentação em vários portos brasileiros. Existe alguma possibilidade concreta de uma boa integração com ferrovias de outros países da América do Sul? Do meu ponto de vista, não, porque nós temos uma cordilheira dos Andes que atrapalharia muito você chegar do outro lado do Oceano Pacífico. Mesmo dos países do Norte, Venezuela... Tem pouca escala de movimentação de produtos. Né? E eu entendo, particularmente, vou dar um brasileiro nato, nós temos muitos problemas para resolver aqui dentro do nosso país. A nossa costa é enorme, 8.500 quilômetros. Portos já construídos e outros ainda por serem construídos. Vamos pensar um pouquinho em nós, nesse momento, deixarmos um pouco para depois essas integrações. Mas são viáveis, por exemplo, no Paraguai. Ali em Panorama, naquela região ali do sul, onde nós podemos atravessar o rio, numa nova ponte rodoferroviária e, quem sabe, viabilizar ao produtor paraguaio, argentino e boliviano a sua movimentação, por exemplo, da soja. E até para melhorar a nossa exportação para os países do Mercosul também. Por que não? Né? São extensões mais curtas também. Já que temos o problema da bitola aí sim com a Argentina. Aí sim. Mas, entre outros problemas. Por falar em divergências ou diferenças, vamos falar em polêmicas que surgiram com a proposta do trem-bala. Alguns especialistas levantam assim, que seria muito mais lógico, mais racional, fazer alguma coisa intermediária ao invés dessa proposta de trem de alta velocidade, fazer algo que comportasse transporte passageiro de carga numa modalidade um pouco mais modesta. Como é que a ANPF pensa nisso? No caso, a própria ANP Trilhos, que também opina muito nesse setor, eu diria que... A ANP Trilhos é a Associação Nacional de Passageiros sobre Trilhos. Sobre trilhos. Porque nós estamos focados mais para carga. Mas, independente disso, com a opinião de um profissional de logística. Já dizia também há 4, 5 anos atrás, quando se iniciou essa ideia, que o projeto é bom. Um projeto de termos trem de alta velocidade é adequado, ok. O formato que foi posto na mídia, ou que foi iniciado pelo governo, talvez não, certamente merece atenções e cuidados maiores do que foi elaborado. Podemos sim ter um trem de uma média velocidade, aí você vai dizer, mas e no futuro isso já vai chegar no quadro? Porque vai levar 6 anos para construir. Será que já vamos perder essa tecnologia? Provável. Mas o país pode investir 32, 40, 50 bilhões num projeto como esse? São questionamentos que vieram a nós, principalmente depois da crise de 2008, final de 2008. E aí as dúvidas foram feitas. Eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco mais o projeto, mais internamente, com experiências internacionais e de representantes internacionais, com consultoria internacional, para que possamos depois apresentar um projeto mais sustentável do ponto de vista econômico e que não impacte tanto nesse quadro de alto valor. O projeto tal qual posto, ele inviabilizaria o transporte de carga? Seria exclusivo passageiro nessa linha do trem-bala? Ou pode se compartilhar? Não deve compartilhar. Existiria uma possibilidade de um projeto alternativo para compartilhar? Existem projetos no mundo inteiro, mas eu diria, eles são projetos estruturantes, são diferentes, a carga e o de alta velocidade. Né? Então, eu diria que, por exemplo, imagine você uma passagem nível para um trem de alta velocidade. Isso não existe, não tem como. Em lugares do mundo existem, mas são totalmente vedadas ou isoladas. Na China há compartilhamento, mas o volume é tão astronômico que não é o caso do Brasil agora. Né? É outro tamanho. Claro, mas nós temos deficiência no sistema aeroportuário, nós temos nas estradas, mas da forma como foi
tem que ser revisado e está sendo pelo governo. Quem sabe no final do ano vamos ter aí a tecnologia escolhida e quem sabe até 2020 o projeto pronto. Agora, o senhor falou na China, ela tem vencido inúmeras licitações mundo afora. Os seus projetos têm sido muito bem aceitos, né, em várias partes do mundo. Será que as empresas brasileiras, construtoras brasileiras, têm capacidade, têm tecnologia para fazer esse modelo, esse projeto de trem-bala tal como está colocado, ou nós vamos ver aí um processo de mais uma ocupação de um setor econômico por capitais chineses? Não, eu não tenho dúvida nenhuma que as nossas construtoras têm plena capacidade de fazê-las acontecer. O que o governo fez agora foi de identificar qual é a tecnologia. Tecnologia mesmo são 3 ou 4 no mundo que a possuem, né? Que tem o seu know-how. São os japoneses, alemães, franceses, que de uma certa forma dominam esse setor e têm exemplos de sucesso no mundo inteiro. Eu quero crer que, uma vez identificada a tecnologia e outras questões equacionadas do ponto de vista econômico, financeiro, nós teremos aí o início desse projeto, o início dessa obra, que poderá ser um diferencial muito rápido. Bom, vamos apresentar mais alguns dados aqui para o senhor comentar. O número de locomotivas em operação no Brasil saltou de 1.154 em 1997 para 3.045 em 2011, enquanto que o número de vagões no mesmo período saltou de 43.816 para 100.924. Qual tem sido o desempenho da nossa indústria ferroviária? Bom, muito bom. Esses números indicam que ele é bom? Mas poderiam ser mais. Esse é o desafio da linha branca. Nós podemos, para não perdermos o que nós começamos a conversar, o momento de expansão desse segmento. E, para tanto, a segurança não só econômica, que a própria economia está nos dando, mas o ambiente de volume a ser movimentado, que também é expressivo, minério e commodities agrícolas e mesmo o container, possam dar sustentabilidade para que nós possamos aumentar esse volume. Para lhe dar uma dimensão, isso significa 9% da frota americana. 9% da frota americana, Beto, é o que está exatamente parado hoje nos Estados Unidos. Parado. Pela crise econômica. Pela crise econômica. Ou seja, nós estamos fora. Então, quando nos comparam à China, à Europa, aos Estados Unidos, a forma é muito equivocada, porque não há uma equivalência nas fontes de referência. Isso é que às vezes incomoda ou que nos leva a ter que darmos explicações do porquê isso, do porquê não aquilo, porquê não acelera esse movimento. No nosso caso não há ociosidade. Não, pelo contrário, já há uma falta, mas chega um momento que a malha existente ela não vai comportar mais vagões e locomotivas. Então ela precisa ampliar. Hoje a nossa matriz de transporte, nós temos 25,2% de tudo que é movimentado no Brasil por trem, né? Se nós avançarmos nos gargalos que existem na malha existente e aumentarmos a nossa malha, vamos dizer que podemos chegar entre 28% e 30% até 2020. É possível. Da produção da nossa indústria hoje, quanto que iria para a substituição de vagões e locomotivas e quanto que é novo? Praticamente tudo nós já fizemos de termos de recuperação do que nós chamamos de sucata. Para você ter ideia, vagões eram cerca de 34%, 35% estavam sucateados. Essas locomotivas, elas tinham capacidade de 1.200 HPs. É como se fosse um carro 1.000 contra um motor V6, que é o que tem hoje. Nós temos locomotivas aqui testadas de 6.000 HPs de potência. A base é entre 3.000 e 3.600 HPs. Ou seja, nós mais do que duplicamos a capacidade que deu aquele aumento de produtividade para nós. É nessa tecnologia e não puxar mais vagões, mais produtos, num único movimento de trem, proporcionando resultados mais expressivos. Nós temos então uma frota nova, ou uma frota boa? A nossa frota, nós fizemos esse cálculo lá na NTF, chega a 20 anos de idade média. 20 anos? Quase próximo do que é um caminhão, imagina. Só que o tempo de vida de um vagão, 40 a 50 anos, com uma reforma no meio. Nós temos uma frota que ainda tem mais 20 anos para... Mas era pior, era de 32. Dá para rodar mais. No início de 97, era de 32 anos. Hoje está em 20. E com a quantidade 2 vezes o dobro do que era naquela época. Mas para dar aquele salto que os senhores esperam, o setor empresarial e a população espera para ver um Brasil finalmente
totalmente interligado pelos trilhos, quais são os gargalos que precisam ser limpados, tirados do caminho? Assim? Você já falou alguns, pergunta maravilhosa. Sintetizando. Assim. Pergunta maravilhosa. A eliminação da burocracia. O cuidado com o espólio, com os sucessores da Rede Ferroviária Federal, que está há 14 anos da sua extinção, e os seus sucessores não assumem suas responsabilidades. A burocracia no licenciamento ambiental e da desapropriação de áreas. E o principal deles, o ambiente regulatório, para que nós não venhamos a quebrar contratos e a desestimular futuros investimentos. Porque nós chegamos a uma situação, por exemplo, como a energia elétrica está chegando muito próximo. Né? Daqui a 2, 3 anos já estamos discutindo a renovação dessas concessões. O que é melhor, o que é pior. Os extremos me levam à teimosia, a palavra teimosia. Mas o diálogo, a conversa, a troca entre o poder público, que é o dono, que é o gestor não, que é o dono dos equipamentos, no nosso caso da malha, da infraestrutura, e junto com a iniciativa privada, ouvindo os interessados, as partes interessadas, possamos identificar um caminho mais adequado. Eu quero crer que a construção desse diálogo, no nosso caso, há 15 anos de vencer a concessão, possa ser iniciado ou retomado para que nós tenhamos uma continuidade, uma não interrupção de investimentos nesses próximos 15 anos. Ok, nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do Dr. Rodrigo Vilaça no Agenda Econômica, ele que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Estaremos sempre de portas abertas aqui. E tenho a certeza que nós vamos fazer essa diferença. Estaremos acompanhando também essa questão aí da linha branca para os trens. Muito obrigado também, meu colega e companheiro Ronaldo Martins, pela sua participação. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua atenção. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.